Você vai ouvir agora Assuntos da Comunidade. Assuntos da Comunidade. 9h35 e nos Assuntos da Comunidade de hoje nós estamos recebendo aqui uma rapaziada, a Vitória, o Jean, o Giancarlo e o Tainan. Eu vou apresentá-los, evidentemente, pela ordem aí, né? Citando o que eles estão fazendo, como é que essa rapaziada está estudando, alguns estão estudando, outros estão graduando. Vitória Velho, estudante de psicologia, é Wojciech, é isso? Wojciech, baby. Hã? Wojciech, baby. Ah, é aquele V, é V mesmo? É o W, fação de V em polonês. É, estudante de psicologia, bom dia, seja muito... Bom dia. Você está retornando, né? Seja muito Tô retornando, estive aqui com outros colegas do G8 há uns meses atrás para falar sobre LGBT e tal, a gente fez uma introdução, ótimo. Agora vamos trazer outros assuntos aí. Outros assuntos. Ao Giancarlo Bobsinho, estudante de Direito. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, baby, tudo bom? O Jean aqui da minha direita. Tudo tranquilo? Tudo certo. O Tainan Piuco, ele está graduando em Ciências, né? Ciências Sociais. Ciências Sociais, não é qualquer ciência, né? Isso, são ciências sociais. Não é qualquer ciência que satisfaz ele, Ciências Sociais. Gente, mas hoje, né, a Vitória sempre vem com os assuntos bem polêmicos. Ela lidera esse grupo, né? Eu não. Trazidos para... Não tem liderança no G8. O teu nome é? A Mayara. Ela é advogada do G8. É? Acho que a gente pode começar explicando o que é o G8, né, baby? Um momentinho aqui. É uma moça muito bonita, a Mayara, né? Até eu ia fazer uma dupla, arrumar uma outra para botar ela. Tem uma dupla Mayara Maraísa, não tem? E você é a Mayara. Cadê a Maraísa? Não tem. Eu tentei, eu não achei uma moça tão bonita quanto ela, as duas juntas. Porque você sabe que as duplas que estão surgindo é um par de gordas, sempre, né? Que isso seja um problema, né? A Marília Mendonça, ela é contra o preconceito. A Marília Mendonça... Vocês já ouviram falar em Luísa e Maurílio? Não conheço. A Luísa é mais gorda que a Marília Mendonça. E da voz é daquele tamanho. Vocês vão ver. São artistas fenomenais. Eu brinco aqui porque eu não sou ninguém, né? É por causa disso. Bem... Isso é o que importa, né? Que elas são artistas ótimas. Ótimas, independente de qualquer coisa. Gente, o que é G8 que você está falando aí? Então... Não é aquele lá dos europeus lá, né? Não é esse G8 aí. Não é o internacional. O G8, nós fazemos parte do G8. O G8 é um grupo de trabalho da URGS, do curso de Direito da URGS. Embora não sejamos todos do Direito, né? A gente está dentro desse trabalho da Faculdade de Direito da URGS. O G8, ele faz atendimentos gratuitos de assessoria jurídica, especificamente para questões relacionadas a direitos de sexualidade ou de gênero. Por exemplo, casos que estão dentro da Maria da Penha, ou se a pessoa está sofrendo algum tipo de preconceito, né, no trabalho, ou sofreu em algum espaço e quer buscar os seus direitos, ela pode procurar o G8 lá na URGS, e aí a gente vai poder atender, né? Tem equipe com advogados, com psicólogo, com pessoas do serviço especializadas social. Nisso, isso, né? Daí é formado principalmente por estudantes e também por profissionais. Então a gente atende lá essas pessoas quando elas querem buscar os direitos delas. E esse grupo, gente, você que tem em casa, agora você pode ligar no 30310021, dar sua opinião e também participar pelo nosso WhatsApp, 89262337, e o nosso Facebook, que é facebook.com/Rádio CSFM. Dá sua opinião, participa aí conosco. Hoje esse grupo sempre traz assuntos bastante interessantes que dizem respeito à comunidade, enfim, dizem respeito à área social, enfim. Olha, como é que é esse assunto que nós vamos falar hoje? A polêmica da cura gay, certo? Como é que é esse negócio? Qual foi o juízo aí qual foi a decisão do juiz pela cura gay? Quem foi o juiz que fez isso aí? Você tem aí, Jean? Sim, foi o juiz Valdemar Cláudio de Carvalho, da 14ª Vara do Distrito Federal.
Como é que foi isso aí? Vocês querem explicitar para nós aí, gente? Como é que foi esse negócio aí que ele fala? Vamos trazer o caso aí, por favor? Podem trazer? Sim. É o seguinte... Só para situar o nosso ouvinte, né? Claro. É o seguinte, desde 1999, o Conselho Federal de Psicologia publicou uma resolução em que proíbe profissionais de praticarem a chamada terapia de reorientação sexual, que é conhecida como cura gay, né? Esse termo, cura gay, ele ganhou bastante espaço também em 2011, quando houve um projeto sobre isso, sobre a cura gay, mas que foi arquivado. Então, um grupo de psicólogos, entraram com uma ação contra essa resolução, tentando derrubar essa resolução que impedia os profissionais de praticarem esse tipo de terapia. Então, esse juiz do Distrito Federal, ele concedeu uma liminar, que é uma decisão provisória, né, mas que já tem os efeitos na sociedade, autorizando essas terapias de reorientação sexual. Porque... Não sei se quer continuar. Não, só queria explicar um pouquinho melhor, né, o que é essa resolução do Conselho Federal de Psicologia. O Conselho Federal de Psicologia é o órgão que regulamenta todas as atividades do psicólogo no país, né? Todos os psicólogos, quando se formam, tem que ter o seu númerozinho, né, de registro, que nem os médicos, todo mundo da saúde tem isso. Os advogados têm o número da OAB, né, tem algumas profissões que têm essas regulamentações. E aí, a partir de então, tem que seguir as regras daquele conselho, né? Uma das regras é essa resolução, por exemplo, que dizia especificamente, como já explicou, de que não se pode fazer essas terapias de reversão ou de reorientação, né? Tem vários termos que pode se usar. Isso só para o pessoal entender, em 1999. Já faz bastante tempo. Mas eu gostaria de falar que em 1990, antes ainda, a Organização Mundial da Saúde, que é um órgão internacional, mudou, né, o pensamento, dizendo que a homossexualidade não era doença, porque até então se via a homossexualidade como uma doença. Mas permita interrompê-lo, é aí que está a situação. Se foi determinado que não existe doença, para de me tratar. Exatamente. Por isso eu acho que improcedente o procedimento dos psicólogos, né? No sentido de insistirem, porque vão perder a clientela, porque cada um é como é. Continua, por favor, querido. Não, e como tu está dizendo, né? Se a gente tem uma Organização Mundial da Saúde, se a gente tem um Conselho Federal de Psicologia, a gente tem órgãos, a gente tem instituições, né, que tem toda uma legitimidade. Como é que a gente vive esse momento no país mexer nessas coisas que já estavam sendo consolidadas, vinham sendo consolidadas, não é mesmo? E beneficia a quem, né, Tainão? A quem beneficia mexer nisso aí? Já que os órgãos regulamentaram, o que os psicólogos querem? O que o religioso, alguém... Isso não é da alçada de vocês. Isso é uma leitura minha. Por favor, uma leitura minha. Não, lembrando que não são todos os psicólogos. Esse Perfeito. Foi um fato, isolado. Apesar de ser isolado, ele diz muito, tanto que a gente está aqui debatendo sobre isso, né? Suscita muitas questões, mas acho que a Vicky pode falar um pouco, né? Ela que é da psicologia, que é um grupo específico de psicólogos, não é? Acho que a gente daí acaba passando, né, para o próximo tema que a gente ia falar, se existe ou não uma cura gay. Acho que isso que o Tainá trouxe é muito importante, assim, a homossexualidade já não é considerada doença já há muitos anos, muitas décadas. Por que não é mais considerada doença? Não foi do nada isso. Foram feitos muitos estudos, já há muitas décadas, ao longo de muitos anos, revendo se a homossexualidade realmente era uma doença, se existiam técnicas para se tratar essa doença. E ao longo desses anos foram feitas muitas coisas que se viu que era mais violento do que uma cura, né? As pessoas sofriam muito mais com essas tentativas. Né? Isso, uma imposição. Era uma sensação de tortura que dava nessas pessoas. Acredito, né, Vitória? Desculpe interrompê-la.
acredito que muitos até fingiram que tinham, entre aspas, se curado para parar de sofrer. Exatamente. Uma forma de proteção, né? Isso. Então, depois de muitos anos de estudo, se viu que realmente não pode ser considerado uma doença, que é uma característica da pessoa e ponto final. Então, não existe uma cura para uma coisa que não é doença, como tu disse, né? Se não é doença, não me trata. Então, o que acontece, né? Eu acho que a tua pergunta é muito pertinente, né? Por que querem? Qual é o interesse? Vai perder clientela? Eu acho que isso é muito importante de a gente pontuar. Se existe alguém, não precisa ser psicólogo, de qualquer profissão, qualquer segmento, que ofereça cura gay, eu acho que é muito importante a gente apontar que isso pode ser considerado charlatanismo. Quer provar o quê, Vitória? A pessoa tá querendo enganar, tá querendo tirar dinheiro, porque não existe mundialmente nada que comprove uma cura da homossexualidade. Pelo contrário, né? Existem muitos estudos científicos e aí a gente tem que lembrar, né? Aqui não é uma opinião nossa. A gente pode até ter as nossas opiniões, as nossas opiniões pessoais, coisas nossas, mas a gente está falando de estudos científicos, né, que vem há muito tempo dizendo, olha, não há evidência científica para a cura, a chamada cura gay. Pelo contrário, os estudos vão dizer que essas terapias, né, essas pseudoterapias de reversão sexual, elas vão causar ainda mais sofrimento, ainda mais estrago. Por quê? Porque as pessoas LGBTs, e aí né, não só falando de homossexuais, né, mas pessoas lésbicas, gays, bissexuais e pessoas transgêneras, elas já sofrem com o preconceito da sociedade. E aí você vai fazer uma terapia dessas, você vai apenas agravar um sofrimento que já é social, né? Vocês acreditam que exista alguém homossexual ou com alguma que procure as tais curas gays? Então, eu acredito que exista sim, porém, como futura profissional da psicologia, né, quase lá no semestre, como tu apontou mais cedo, eu acho que eu posso dizer sim que uma escolha assim provavelmente vem de um sofrimento. A pessoa não tá aceitando aquilo nela. Provavelmente ela vem de um contexto onde a família talvez não aceite. Você toca no ponto nevrálgico que eu já toquei aí para trazer essa polêmica. Quando eu estou buscando uma cura gay, que eu já vi cientificamente, mas eu quero tentar porque eu não estou bem resolvido. É porque não estou lidando bem com a minha situação. Vocês não concordam? Sim, mas isso pode acontecer. A minha situação de homossexual. Isso pode acontecer, na verdade, com qualquer pessoa, né? Rejeição no lar, rejeição no trabalho, rejeição na sociedade. E eu quero mudar esse estado de coisa porque não aceito. Existe isso no ser de não se aceitar. Sim, isso pode acontecer com qualquer pessoa, não apenas em relação à orientação sexual. No meu caso, eu sou preto, adoro ser preto. Faz 67 anos que eu sou preto. Fiz toda uma trajetória. Já imaginou agora se eu fico com os olhos azuis, o cabelo espadaúdo? É uma aberração. Quem é esse cara aí? Mas aí, baby, tu tá falando de uma coisa muito legal, que é o orgulho. A gente tem que sentir orgulho daquilo que a gente é. Exatamente. Mas aí, muita gente na sociedade, muitos grupos, isso é histórico, né? Não surgiu hoje, é todo um processo. Vai dizer que a gente não pode sentir orgulho, que a gente tem que sentir exatamente o contrário, vergonha daquilo que a gente é. Então, isso que tu fala da pessoa, na verdade, não é um problema dela individual, é um problema da sociedade, um problema social, né? Eu aqui, já trazendo para minha área, que é ciências sociais, em nenhum momento eu vou achar que essa pessoa tem um problema individual. Ela tem um problema que ele é muito maior, né? Ele é coletivo. Então, quando ela... E você falou, se existem pessoas que buscam... Sim. Deve existir, óbvio. Assim como pessoas de outras orientações sexuais também buscam psicólogos. O ser humano não vive uma cartilha, né? Ele não vive uma cartilha. Vitória, nós interrompemos você que estava aí também. Não, acho que o Tainá complementou super bem, falou super bem sobre isso, de que ninguém
automaticamente se acha feio, por exemplo. Alguém olha para aquela pessoa e diz que ela é feia e ela passa a acreditar naquilo. Então a pessoa pode estar vivendo bem com as suas características, com as suas convicções, com as suas vontades, até o momento de que alguém diz que aquilo está errado e a pessoa passa a se questionar. Então acho que isso que o orgulho que o Tainan falou é muito importante, né? Tem algumas pessoas, algumas populações, como por exemplo tu falou, negros, né? Sofrer racismo é a pessoa dizer que aquele, né, tu tá errado, teu corpo tá errado, tua pele tá errado. E é muito difícil para muitas pessoas, assim, né, superar isso e viver bem com isso. E isso não é um erro da pessoa, né? A gente não pode culpar ela. Isso não é um vitimismo. Acho que rola muito essa palavra, dizer que as pessoas estão sendo vitimistas. Não, sabe? Não é assim. Não é por esse caminho. A pessoa não está sendo vitimismo, a pessoa está sendo vítima de algo que fizeram contra ela, de dizer contra ela que ela está errada, que ela está vivendo da forma errada. Mas enfim, eu acho que o Tainan já colocou super bem isso do orgulho. Eu quero encerrar essa parte do Baby Robson sobre ele. Eu sempre me achei tão autossuficiente que aos 21 anos, 22, eu encontrei uma mulher simplesmente linda. Linda. Tá comigo há 44 anos. Branca, bonita. Parabéns, assim, baby. Quando eu peguei a mulher, eu disse assim, ó, eu vou acabar com essa raça desgraçada. Quando vai matar eles, não, vou fazer os filhos tudo meio cafuso. Que aí acaba com o preto, e aí vai saindo tudo. Não há de ver que deu certo. Meus filhos são todos mais ou menos assim. O Johnny Robson já é bem claro. O Harry Robson também, eu tenho 2 filhos, né? E mais um caminhão lá que eu peguei a minha mulher com 3 filhos. Vou parar de falar do baby, o negócio não é ele. Por que a orientação sexual não é considerada uma doença? Então, por essas coisas que a gente discutiu agora, né? Foram feitos muitos estudos e então a Organização Mundial da Saúde, que é o maior órgão, né, internacional que regulamenta essas coisas, definiu que a homossexualidade não era doença. Uma coisa que é muito importante da gente pontuar é que a gente tá colocando muito aqui a homossexualidade, né? Pessoas gays e pessoas lésbicas. E pessoas bissexuais também. Mas existe também a transexualidade, né? Pessoas travestis e transexuais. Essas, infelizmente, ainda estão consideradas como doentes, né? Pela Organização Mundial da Saúde. Ainda existe nos manuais colocado lá transexualismo como uma doença. Isso é um problema muito grave que a gente ainda enfrenta mundialmente, que o G8 é muito contra, sempre se posiciona contra, porque a gente não considera que a identidade de gênero da pessoa tem que ser patologizada, que ela deveria ser tratada ou considerada doente por isso. Né, a gente falou sobre isso na outra vez que viemos aqui como G8, né, bastante sobre transexualidade. E a gente acha que não deveria ser considerado doença, né? Embora ainda esteja nos manuais, tem uma luta mundial e bem forte no Brasil, felizmente, do Conselho Federal de Psicologia e, enfim, né, que está tentando que na próxima publicação dos manuais da Classificação Internacional de Doenças, a transexualidade não entre mais como transexualismo e essas pessoas não passem por mais essa violência. Isso mostra que a gente tem muito a avançar ainda, né? Essa população, aqui a gente fala de cura gay, mas a população LGBT é uma população muito grande, né? Existem muitas diferenças dentro dessa mesma comunidade. Então, como a Vicky estava falando, travestis e transexuais ainda são ainda consideradas uma patologia, né? São identidades patologizadas, que é a mesma coisa que doença, né? Mas eu gostei muito disso que tu falou, baby, porque dá pra fazer uma comparação muito boa, assim. Ao mesmo tempo em que você não pode transformar uma pessoa negra em branca e dizer, olha, você tem que ser assim, você não pode transformar uma pessoa gay, uma pessoa LGBT em uma pessoa heterossexual, porque aquilo é dela, né? Ela nasceu daquele jeito, é natural dela, né? Então, se a gente partir desse pensamento de que a gente não precisa consertar algo que está errado, a gente não precisa colocar nos trilhos, como muitas pessoas acreditam, colocar no caminho se não há desvio, né? A homossexualidade não é um desvio, a transexualidade também não é um desvio. São coisas da pessoa, são coisas naturais. E eu achei muito legal as coisas que vieram na internet, né? Quando essa polêmica surgiu no mês passado, e surgiram as famosas hashtags, né? Bem legal, assim, falando, por exemplo, uma era, trate o seu preconceito, quer dizer,
Bom, quem tá precisando de um psicólogo são as pessoas preconceituosas, não as pessoas LGBTs. Ou então, o amor não é doença, quer dizer, você amar uma pessoa e você ser do jeito que você é, nunca vai ser uma doença, né? A doença, justamente, é a discriminação, a estigmatização, o preconceito. Eu acho sempre muito importante reforçar, né? Porque apesar de a gente aqui tá achando que isso é muito óbvio, né? Não é óbvio, é muito difícil. Olha, nós temos alguém no ar aí. CSFM, bom dia. Que pena. Acho que ele não está ouvindo o programa em si, né? Ele quer ouvir uma música, então... Gente, afinal, alguém procura o tratamento com psicólogo pode falar sobre sua orientação sexual ou identidade de gênero? Então, isso ficou bem confuso quando essa polêmica começou, né? As pessoas começaram a defender erroneamente que, então, se a pessoa é gay, ela não pode procurar um psicólogo, não pode nem falar disso. Não, gente, não é isso que a resolução diz. A resolução não diz que uma pessoa homossexual ou transexual, enfim, seja qual for a orientação sexual dela ou identidade de gênero, não pode procurar um psicólogo. Na verdade, todo mundo pode, todo mundo deve procurar um psicólogo quando sentir necessidade. O que o psicólogo não pode fazer, é tentar mudar a orientação sexual da pessoa ou a sua identidade de gênero. Isso o psicólogo não pode fazer. A pessoa, independente da orientação sexual ou da identidade de gênero, procurar um psicólogo não deve, muito pelo contrário, não deve ter medo de falar o que é, o que sente, justamente para que tenha essa relação boa entre o psicólogo e o paciente. E aí, se a pessoa... Vai que a pessoa, né, tá com qualquer outro tipo de questão na vida dela, não pode ter medo de mencionar o que tá sentindo, né? Não é isso que a psicologia procura. Então, não. As pessoas podem, sim, procurar o psicólogo, devem, principalmente se estiverem sofrendo estigma, se estiverem sofrendo homofobia ou transfobia, se estiverem sofrendo por causa da sua orientação sexual e identidade, devem procurar o psicólogo, sim, e falar sobre isso. Porque são coisas que são muito ruins para a sua saúde mental, né? Deixa a pessoa, às vezes, muito depressiva, muito ansiosa de sair de casa, muito ansiosa de estar no seu ambiente de trabalho, porque está sofrendo preconceito. E procurar um profissional para conseguir lidar com isso, com certeza é a melhor opção. Então, não existe isso de que a pessoa não pode falar pro psicólogo. Só pro pessoal de casa também não ficar muito perdido, né? E não se perder nos termos, porque às vezes essa é uma discussão que entra pela primeira vez na casa das pessoas, né? A gente não tá acostumado a falar disso na escola, apesar de que a sociedade brasileira vem, né, nos últimos tempos, nos últimos anos aí, trazendo essas questões na mídia, enfim, em vários espaços, na luta também por direitos. Então, são coisas às vezes muito novas para as pessoas. Então, uma diferença, né, entre orientação sexual e identidade de gênero, né? São coisas diferentes, né? Aqui a gente está falando de pessoas de cura gay, é sobre sexualidade, né? Então, é de por quem você se atrai, por quem você gosta. Então, sei lá, uma pessoa hétero, um homem hétero vai gostar de mulher, uma mulher hétero vai gostar de homem. E pessoas gays, lésbicas e bissexuais vão gostar tanto de homens quanto de mulheres. E pessoas gays e lésbicas vão gostar do mesmo sexo. Isso, de pessoas do mesmo gênero. Agora, identidade de gênero não é relativo a quem você gosta, né? Quem você quer se relacionar. É relativo a quem você é. Como o Ivan, né, que a gente viu na última novela da Força do Querer. O Ivan, no início da novela, ainda se referia a si mesmo como Ivana, né, que foi como a mãe começou a chamar desde que nasceu, mas em certo ponto percebeu que sempre se viu como um homem. Então, né, passou por todo aquele processo, foi ao psicólogo, porque estava sofrendo com isso, conversou muito sobre esses sofrimentos que tinha. A psicóloga não tentou, né, fazer com que virasse uma mulher, né? Ele continuou falando sobre os sofrimentos que estava tendo dessa busca pela identidade, até que ele conheceu um outro homem trans, que é o caso dele, né? É um homem trans, não é né? não nasceu, não foi designado como homem quando nasceu, né? Foi designado mulher.
e lá pelas tantas conseguiu fazer a transição. Quando conheceu outro homem trans, percebeu que era aquilo que ele sentia, né? Descobriu um nome para aquilo que ele estava sentindo e passou a se identificar como Ivan. E percebam que no final da novela, quando terminou, ele tinha um namorado. Então, não tá ligado, né, completamente, assim. O Ivan, ele transicionou, né, ele passou a se identificar como um homem trans, mas continuou namorando com um homem, o que faz dele um homem trans gay, porque ele está se relacionando com outro homem, ou, né, bi, se no futuro se relacionar com uma mulher, não sei, mas estava tendo relações com outro homem, porque ele se identificava. Isso às vezes na cabeça das pessoas soa como uma confusão, né? Nossa, como assim uma pessoa nasce uma coisa, quer outra, e sexualidade, gênero, mas é que é justamente isso, a gente tá falando de coisas que há muito tempo não foram faladas, né? Então, bom, se a gente tá começando a falar disso agora, é claro que as pessoas vão ficar meio assustadas às vezes. Mas é justamente por isso que a gente tá aqui no programa do Baby, falando de gênero e sexualidade. Nós vamos no futuro falar muito sobre isso, porque isso é inédito, né? Vocês trazerem. E já que você trouxe esse monte de nomes aí, eu quero perguntar para vocês o que é cisgênero. Cisgênero. Então, cisgênero não é o caso do Ivan da novela. Né? O Ivan é um homem transgênero, né? Ou transexual. Na verdade, transgênero é uma palavra que a gente usa muito pouco. Eu e o Jean somos homens cisgênero, no caso. Pra fazer... cis é o contrário de trans. É. Eu quero saber bem, eu quero que vocês desmontem bem esse cis aí, tá? Tá. Já que o Tainan entregou o ouro aí, eu e o Jean, né? Já meteu o Jean na conversa aí, que o Jean tá quietinho ali, né? Fala, Jean. Eu não fiz nada, diz o Jean, né? Eu e o Jean, então, como é que é cis? Vou falar pelo... Ou o Jean, tu quer falar também? Não, posso falar? Não, é que cisgênero, no caso a pessoa ela é cisgênera, ou transgênera, né? No caso aí de... Enfim. E não tem a ver com a sexualidade, com a orientação sexual da pessoa. Significa apenas o que a pessoa é, como ela se identifica. No caso do cisgênero, por exemplo, eu nasci homem, fui designado biologicamente lá, o médico colocou lá, homem, masculino, perfeito. E me identifico como tal. Portanto, cisgênero. Não transgênero. Transgênero seria o caso do Ivan. Tá, você identifica com o Tomás, como é que você se sente? Aí dentro aí, como é que você se sente? Se sente ótimo. Um homem cisgênero. Um homem cisgênero. Por que a denominação se você é um homem praticamente normal? Então, acho que essa palavra normal, quando a gente coloca que é normal, a gente tá dizendo que outras pessoas são anormais. E aí isso soa muito mal, soa de uma forma muito preconceituosa. Desculpe, eu sou muito burro para certas coisas. Hétero, né? Homo. E agora o cis, e diz assim, não, mas eu fui designado Jean lá, assim, né? O Jean, cara, sim, papapá, e tu te sente homem, né? Sim. Eu sou obrigado agora a entrar no dodói da ferida. Você se sente atraído por qual gênero? Masculino, feminino? Não, então, eu me sinto atraído pelo gênero masculino, portanto sou homossexual. Bom, então tá. É só denominação, então, né? É uma denominação, eu sou um homem cisgênero homossexual. Olha só a lógica do Baby. Tá, entendi. Nego preto, nego feio, nego gordo, nego magro, mas é tudo negro, né? Então, agora no caso do homem, né? Com essas denominações. Desculpe, minha grosseria. A brincadeira grosseira. Tudo bem, Baby. Mas é só pra deixar claro, assim, que o uso da palavra cisgênero é uma escolha, assim, muito acertada para que a gente não diga, por exemplo, eu, né? Agora, repetindo o mesmo exemplo pra mim. Eu, Victoria, né, eu me identifico como mulher, eu me sinto mulher, sempre vivi como mulher, e desde que nasci também foi colocado lá gênero feminino, né, na minha identidade tá feminino, desde sempre. Você se sente atraída qual é o gênero? Eu me sinto atraída no momento pelos dois, no momento estou assim na minha vida, bissexual. Isso, bissexual. Então assim, mas eu não posso dizer
que eu sou uma mulher normal, que desde que nasci sou mulher, e daí, por exemplo, uma mulher trans, tipo, vai implicitamente dizer que outras mulheres que não nasceram mulheres, né, como eu, são anormais. Isso é muito feio, isso é muito preconceituoso. Sim, sim. Quando eu digo que eu sou normal, quer dizer que um outro diferente de mim é anormal, e isso não é legal de se dizer. Então a gente usa o termo cisgênero pra que não fique com esse tom. Não, eu sou cisgênero, outra pessoa é transgênero e deu, acabou aí, sabe? A gente não vai se colocar como normal e anormal, doente e não doente. A gente luta exatamente contra isso. Né? Em cima disso, o que se deve fazer quando alguém na família não é hétero ou cisgênero? Essa é uma pergunta sempre muito boa, né? Que ficou do Jean. Não, então, na verdade é bem complicado, porque essa situação acontece em todo tipo de família, né? Com vários tipos de estruturas. Sabe que eu vou mexer aí agora, né? Não, pode. Tranquilo. O que acontece é que, independente das tuas convicções, do que tu acha, do que tu conhece sobre o assunto, sim, é importante pensar que aquela pessoa ali, aquele teu familiar, não vai deixar de ser teu filho, não vai deixar de ser teu familiar, teu ente querido, ali só por causa da orientação sexual daquela pessoa. Eu quero perguntar para você especificamente, depois eu perguntar para o Tainan, né, Yuko, como é que é a tua convivência junto à sua família? De quanto é a família de você? Você, pai, mãe e quem mais? Eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Como é que é a relação? Eu tive sorte porque foi muito boa, assim, a aceitação deles, a recepção. Desde quando foi descoberto isso, Jean? Desde por volta dos meus 12 anos, por aí. Como é que foi o choque, se é que existiu? Reação do pai, reação da mãe, reação do irmão, como é que foi? Eu acho que eu... Desculpe, isso é importante para quem tem em casa. Sim, não. Né? Claro. Às vezes está lidando, Jean, com uma situação assim e não sabe como vai abordar. Sim. Por favor. E talvez até por causa disso o meu exemplo não seja o mais produtivo nisso, porque eu tive muita aceitação na minha família. Em momento nenhum eu sofri preconceito deles e foram muito queridos. Mas isso, Jean, me permita interromper. Uhum. Isso vai muito do amor existente numa família. Sim. Se a família é desencontrada, qualquer fio de cabelo trocado dá um aqui pra cá. Sim. Não, mas eu não acho que seja completamente assim, baby. Eu acho que entre os membros da família pode sim ter muito amor, porque... E mesmo assim, ser difícil receber essa notícia, porque é isso que a gente está discutindo aqui, né? O amor perdoa, o amor, pode ser a Bíblia, que cobre a multidão de pecados. A pessoa que tem amor, ele tem compreensão. Mas, baby, assim, eu acho que a gente tem que entender, às vezes, que esse é um assunto muito delicado, que às vezes vai além, assim, tipo, às vezes não é culpa daquela mãe que ama muito seu filho estranhar. Porque uma sociedade inteira diz que ser gay ou ser lésbica é errado. Então ela pode ter muito amor ao filho dela e mesmo assim ser atravessada por esses pensamentos, sabe? E usar o amor, inclusive, como justificativa, né? É, pra tentar buscar uma cura e coisa assim. Então acho que a gente não tem que culpar, e aí, né, os familiares. Que a gente falou, que por vezes dessa forma. A pessoa portadora nem quer saber, mas a mãe, o pai ou alguém quer curar o filho. Sim. Por isso o perigo de ser institucionalizada e permitida uma coisa como a cura gay. Porque aí essa pessoa, essa família que ama aquela pessoa ali, mas não aceita, pode impor para aquela pessoa essas pseudoterapias aí. E a pessoa entra em um processo de sofrimento, né? Eu concordo contigo, baby. Acho que todo mundo concorda que se a pessoa ama a outra, ela compreende. Porque a compreensão social é hipócrita. A aceitação social é hipócrita. É exatamente a aceitação isso. Do amor da tua mãe, do teu irmão, dos teus amigos, quando eles gostam de ti, ela é real. Ela é real. Aí isso estampa nos olhos, Vitória. Quando a pessoa diz, sei lá, pra mim tudo bem, uma pibica. Ele não aceita. Tá, mas uma pergunta então, baby. Se isso que tu tá colocando, então por que a gente vive no país que mais mata pessoas LGBTs no mundo? Porque a gente precisa falar de realidade, né? Sim. Realidade social. Então eu também acredito que, Jesus foi uma pessoa que amou a todos, que acolheu, que inclusive morreu por causa disso. Porque defendeu todo mundo, defendeu as pessoas oprimidas. Agora, entre isso e entre a realidade... Aí há muitas lacunas, há muitas perguntas a serem feitas, né? Por que a gente acha que família é um espaço de amor, o lar é um lugar de acolhimento, mas na realidade não é isso que acontece. Não.
Entende? E aí eu acho que a gente, voltando pra pergunta que tu fez, né? O que a gente deve fazer quando alguém na nossa família não for hétero ou não for cisgênero, né? Como a gente tava discutindo. A primeira coisa é... Vou repetir o que a Vanessa, que é outra psicóloga que veio aqui da outra vez, ela falou assim... Sim, vai ter um momento de choque inicial, e muitas pessoas passam por isso. Mas depois desse choque inicial... Tentar ao máximo ser compreensivo, ouvir aquela pessoa, ouvir se ela tá em sofrimento, perguntar, por exemplo, se for um adolescente, né? Tá, e você já contou para outras pessoas, na sua escola as pessoas sabem, tá acontecendo bullying, você tá sofrendo por isso, estão fazendo piadas. Ouvir, o acolher, o dar suporte, às vezes, é perguntar se a pessoa tá sofrendo com aquilo, se tá acontecendo alguma coisa, porque infelizmente, às vezes, por mais que os pais perguntem, às vezes as crianças e os adolescentes têm vergonha de dizer se elas estão apanhando na escola, se elas estão sofrendo. Mas, às vezes, se ela já está trazendo isso, nesse momento é importante fazer essas perguntas, porque, assim, sempre dando a sensação de que tu tá ali para proteger, sabe? Pode ser que no início aquela mãe, ou aquele pai, ou a avó, enfim, qualquer um da família, não entendam muito bem, sabe? Não tenha uma compreensão muito grande daquilo, mas isso é no início, isso é normal, isso acontece com muitas pessoas, mas buscar esse amor, né, que a gente estava discutindo antes, buscar nesse amor que sente pelo seu familiar, um espaço, assim, para seguir em frente, para continuar ouvindo essa pessoa, para continuar entendendo que a situação dela é diferente, né? E esse choque inicial que tu falou, ele não é estranhar no primeiro momento, não é algo ruim, entendeu? Porque é algo que as pessoas não estão acostumadas, não há uma convivência. Agora, depois desse primeiro estranhar, é preciso acolher. A segunda coisa que tem que ser feita é o acolhimento. E aí uma coisa muito importante, já que a gente tá falando tanto aqui, né, psicólogos, psicologia, não achar que, tipo, levar no psicólogo é porque essa pessoa, ela é louca, né, porque tem muito isso, né, bom, quem vai no psicólogo é porque é louco, porque tem alguma doença, pode ser até que a pessoa tenha um problema, tenha depressão, tenha um transtorno, sim, as pessoas têm problemas, por isso mesmo que a gente tem que acolher elas e não julgar. Porque julgar daí não é legal. Julgar a gente só vai fazer... A gente vai piorar, né, a situação da pessoa. Então, isso que a Vicky fala, muitos não falam, né? Ali naquela fase adolescência. Ou até casos que passam a vida toda escondendo, né? Aí casamentos de fachada. Enfim, pessoas que passam a vida toda se reprimindo. Isso é muito grave, assim, para a saúde... física, mental da pessoa, né? Porque ela tá simplesmente vendo aquilo que ela não é, né? Então, em muitos casos, há depressão, né? Em muitos casos, a gente precisa falar que há o suicídio, o número de suicídios é muito alto. Então, é uma questão de saúde pública, né? Apesar da gente aqui estar fazendo um debate mais... não tá leve, tá dramático. Mas, assim, justamente por isso... que os governos, enfim, o poder público precisa levar isso em conta e precisa, né, trabalhar com políticas, com direitos, com ampliação de medidas para minimizar esse sofrimento, para minimizar essa realidade que é ainda o país que mais mata pessoas LGBTs do mundo. Isso é muito grave, muito. Só pontuando uma coisinha também, caso você que está ouvindo seja a pessoa não hétero ou não cisgênero da sua família, talvez, assim, algumas coisas que pode se pensar. Talvez pensar em uma pessoa da sua família que você confia mais para conversar sobre isso. Lembrar sempre que o SUS oferece atendimento psicológico, mesmo que seja um pouco difícil conseguir uma vaga. Basta você procurar a sua unidade básica de saúde, o seu posto de saúde, para você pedir para entrar na fila de espera do atendimento com psicólogo. Enfim, o SUS ele tem, né, essas equipes que podem ajudar. Talvez tenha, assim, os seus problemas, né? Cada região é diferente da outra, tem uma gestão diferente da outra. Pode ter uma fila de espera, sim, mas o SUS oferece atendimento, basta procurar, né? Insistir. Existe também clínicas que têm preço mais acessível, né? Caso você tenha condições de pagar. Mas o importante é, assim, se você tá num sofrimento, né, que você quer falar sobre isso, pensar numa pessoa da sua família ou um amigo em quem você confie, ou procurar uma ajuda, assim, né, especializada, de profissional, que possa estar fazendo esse atendimento. Não é impossível,
pode ser difícil, mas não é impossível. E sempre pensar, assim, em procurar o bem para si mesmo, assim, né? Ter alguém com quem conversar sobre essas questões. O Tanan já trouxe, vocês falaram aqui sobre a próxima pergunta, que seria quais os efeitos de não aceitar o gênero de alguém da família, da sexualidade. Eu quero ir partir daqui para essa última pergunta. Pode-se misturar religião e ciência nesses casos? Então, né? Essa é sempre uma questão bastante polêmica, mas eu acho que o que a gente precisa levantar principalmente aqui é que não há problema nenhum, né, da família, várias pessoas da família terem a sua religião, independente de qual for. Mas a gente sempre precisa lembrar que primeiro, forçar uma pessoa a uma religião é uma coisa bastante violenta, né? No Estatuto da Criança e do Adolescente, inclusive, prevê que a criança e o adolescente não podem ser forçados a uma religião, né? Isso é uma lei. E também, assim, independente da crença que a pessoa tenha dentro da sua religião, é sempre importante lembrar aquilo que o Tainá pontuou, né? A gente amar o próximo e ter respeito ao próximo tá muito acima, né? É o princípio. A gente tem que sempre lembrar que amar o próximo é sempre o princípio de todas as crenças, né? Eu não conheço nenhuma religião que não pregue que a gente tem que respeitar o próximo. Não consigo pensar em nenhuma agora. Então, assim, eu acho que a gente tem que levar isso acima de tudo, né? E eu acho que dentro dos efeitos que tem daí nessa discussão dentro da família, é pensar, é a tua família, é uma pessoa com quem tu convive, sabe? Que é do teu círculo. Primeiramente, respeitar ela. E principalmente se for alguém da família que tá se assumindo, assim, pra ti, sempre lembrar, mesmo que isso seja, né, um pouco paliativo, assim, mas, assim, lembrar que lá fora, no mundo, já vai ter um monte de gente que vai falar mal daquela pessoa e fazer mal pra ela. Então, que pelo menos na família, em casa, a pessoa seja acolhida e tenha apoio, já melhora um monte o que vem de fora, o que vem da rua, né? Já é um suporte enorme. Mas eu acho que nessa questão de misturar religião e ciência, a gente sempre lembrar que a gente tá insistindo aqui que não existe uma cura gay, uma cura, né, de transexualidade, uma cura de qualquer coisa, porque foi feita, a ciência fez muitos estudos em cima disso, a ciência já comprovou depois de muitas décadas que isso não funciona, e infelizmente a gente vê que às vezes aparecem algumas pessoas mentindo, sim, que a religião delas vai curar, e aí eu bato de novo naquele ponto de que isso é charlatanismo, sabe? Isso a pessoa tá tirando dinheiro dos outros, e isso nem faz parte nenhum, vai totalmente contra, inclusive, princípios religiosos, né? Então acho que sempre tentar lembrar, assim, se a sua religião, ela prega exatamente o quê, né? Ela prega que é pra ser violento, assim, com as pessoas e tentar curar elas, tentar resolver a vida delas dessa forma, ou ela prega que a família deve sempre acolher, que a família deve estar sempre presente, né? Lembrando que quem entrou com a liminar, que a gente falou bem no início da nossa fala, foi a Rosângela Alves. E ela é declaradamente evangélica, mas isso não tem problema algum. O problema está no fato dela usar, né, a crença religiosa dela para entrar, né, com uma ação, quer dizer, essa liminar, foi ela que encabeçou esse grupo de psicólogos, e então, assim, ela não pode usar dessa crença religiosa para ser preconceituosa, para discriminar outras pessoas, né? Lembrando que o registro, ela era psicóloga, mas o registro dela foi cassado em 2009, quer dizer, o próprio Conselho de Psicologia entendeu que ela não poderia estar usando dessa posição dela para misturar, que é a pergunta que tu fizeste, né, baby? Misturar religião e ciência. Entende? Essas coisas, elas não podem se misturar. E, enfim, nesse momento do Brasil de muito ódio, né, de intolerância, vamos reforçar, né? Amor, tolerância, respeito, acima de tudo. Bem, gente, eu tenho umas perguntas aqui para vocês. Né? Meu baú, vocês acham? Eu não estou vendo vocês embandeirados, parlamentares, de nada aqui. Vocês acham, vocês concordam com aquela atitude, com a forma de fazer da Tami Miranda, filha da Gretchen? A Tami. Você se refere ela ao mudar que totalmente, né? Ela quer ser homem, ela... Sim, o Tami. É o Tami, né? Exatamente. Então, vem cá, há necessidade disso? Então,
Eu quero a opinião de vocês. O Tami, inclusive agora eu lembrei que um ouvinte ligou da outra vez, né, e perguntou sobre o Tami. E aí eu vou repetir aqui a mesma coisa que a gente respondeu da outra vez. O Tami, em determinado momento, decidiu se assumir como homem trans. E a partir desse momento a gente considera ele um homem trans. Tá, e ele precisava fazer isso? Botar pelo no peito, mudar a cabeça, cara. Aí é o Tami que decide se ele precisava ou não, né? Haveria uma necessidade disso? Cada um é o que é. Mas se ele se sente bem com aquilo ali, faz parte da identidade dele, da formação de identidade dele. Mas isso é falta de afirmação. Mas examine bem, você que é sociólogo, examina bem no fundo. É a falta de autoafirmação, falta de confiança naquilo que sente. Eu preciso de uma afirmação. Não, enquanto sociólogo, na verdade, eu afirmo o contrário. É a sociedade, não é a pessoa, porque aí volta o que eu tava falando, entendeu? A pessoa, na verdade, ela é aquilo que ela é, ela se sente bem daquele jeito. Mas em algum momento falaram que aquilo não era certo. Então, óbvio que o Tami, assim como muitos outros homens trans e mulheres trans, vão se sentir mal. Entende? E assim, essa pergunta, qual é a necessidade? Qual é a necessidade da gente fazer uma cirurgia plástica? Qual é a necessidade? Cabelo, ó, a Mayara aqui tá me apontando, ela pinta o cabelo de rosa. O que possibilita isso, Tainá? As condições financeiras. Os pelados de fundo de vila estão assumidos nas suas condições, só pode sonhar isso aí. Mas eu concordo contigo que eu acho que isso entra numa discussão ainda muito maior de que existem pessoas, sim, transexuais, travestis, que são mais pobres e sim, daí sofrem mais preconceito, justamente por causa disso. Porque não tem condições financeiras de fazer as modificações corporais que a sociedade exige. Porque é uma fala assim, ó, vou abrir aspas, tá? Dando um exemplo. Ah, você quer ser mulher, mas mulher tem peito, mulher tem cabelo comprido, mulher usa salto, mulher faz isso e aquilo. Então a pessoa vai, bom, então eu sou obrigada a fazer tudo isso. No SUS tem uma coisa que é chamada processo transexualizador do SUS. Existe uma política nacional de saúde LGBT, que existem muitos cursos atualmente sobre isso, preparando todos os profissionais de saúde da rede do SUS para aprenderem sobre essas coisas. Dentro dessa portaria tem uma outra portaria, que é o processo transexualizador do SUS. O que ele abrange? Ele abrange o processo de hormonização, né, que a pessoa vai tomar hormônios masculinos ou femininos para as modificações corporais. Ele abrange algumas cirurgias que já são aprovadas dentro do SUS, que são cirurgias, por exemplo, de retirada dos seios, de retirada do... Eu não lembro se histerectomia, que é retirada do útero entra. Eu não lembro muito bem, assim. Mas, enfim, cirurgias que modificam o corpo, tá? O SUS já prevê fazer isso. Com uma longa fila de espera, tendo que fazer acompanhamento com psicólogo por 2 anos, enfim, várias especificações. Mas já tem esses serviços no SUS bem difíceis de acessar, muito difíceis, mas existem. O que acontece? Eu acho que isso que tu tá trazendo é uma discussão muito, muito, muito profunda. Muito ampla. Que a psicologia, que a ciência social, que várias áreas de conhecimento fazem essa discussão já há algum tempo e continuam fazendo e vão continuar fazendo por muitos anos. Mas o que eu concordo com o Tainan daí, porque eu também sigo essa linha teórica, digamos assim, de acreditar que... as pessoas fazem essas modificações, como, por exemplo, o Tami, porque são muito pressionadas pela sociedade a fazerem. E aí, quando tem condições financeiras de fazer, o fazem. Porque existe, assim, a visão que eu tenho, que eu entendi que o Tainan tem também, é que existe essa pressão, sabe? A pessoa não consegue simplesmente se afirmar e viver assim, de uma forma saudável. Vocês, em algum momento, aqui foram, entre aspas, pressionados pela, entre aspas, sociedade? Todo mundo. Acho que todo mundo é, né? E por que vocês não fizeram? Mas a gente faz. Não, eu digo, mudar e ficar e tirar a barba. Mas, baby, mulheres
na sua maioria, não todas, mas na sua maioria, têm cabelo comprido, porque é um símbolo de feminilidade. Sim. As mulheres, quando têm peito muito pequeno e se sentem mal com isso, colocam silicone, porque peitos grandes são bonitos pra feminilidade. Os homens gostam de ter barba, gostam de ter cabelo curto, gostam de, né, roupas ditas masculinas, porque isso dá, né, uma forma mais masculina e isso é bonito. Todo mundo segue essas normas. Tem mulheres que têm o cabelo bem curtinho. Muitas vezes justamente pra ir contra essa noção de que tem que ser feminina. Tem, né, tipo, tem homens que gostam de usar roupas que daí logo apontam e dizem, aquele bichinho, simplesmente porque a pessoa não tá super máscula, né, não segue aqueles padrões. Então, ou comportamentos, principalmente homem é pelo comportamento, né, tem que ser machão, tem que falar de tal jeito, tem que falar grosso, tem que ser grosso, não pode chorar, não pode ser sensível. Homem vai muito mais pelo comportamento do que pela aparência, eu acho, não sei, tô pensando aqui. Todo mundo é sujeito a isso. As pessoas cisgêneras também são muito sujeitas. E aí as pessoas transgêneras ficam sendo obrigadas a entrar nessas normas cisgêneras. Todo mundo fica nesse empurra-empurra de normas de como viver. O que a gente é muito importante pensar, baby, que quando você fala a necessidade, um homem, uma mulher, não existe um tipo de mulher. Existem muitos tipos de mulheres. Então, existem muitos tipos de homens também. Existem homens cis, existem homens trans, existem mulheres cis, existem mulheres trans. Você começou falando de mulheres gordas. Bom, há mulheres gordas e a gente precisa empoderá-las. E não achar que elas são feias, que elas têm um corpo que não é bonito. Bom, se ela se aceita, entende? Isso é sobre diversidade. Nós somos pessoas, no fim das contas, e somos múltiplos, somos diversos. Um não é igual ao outro. Bom, ainda bem que chegamos nesse ponto aí, ó. Porque senão, do jeito que tem da conversa, daqui a pouco eu tenho que começar a passar um pó branco, porque a sociedade está me pressionando porque eu sou preto, né? Então eu não quero entrar nisso. Eu quero outra polêmica aqui. E o casamento gay? Como que ele foi regulamentado no Brasil? Não lembro. Foi... Qual é a pergunta? Nossa opinião sobre o casamento gay? Como é que vocês pensam? Vocês algum dia pensaram... bem que já que vocês se declararam, eu sou obrigado a direcionar, mas vocês já se viram junto de alguém, numa relação? Se imaginaram? Eu vou usar essa terminologia aqui, lírica, poética, uma casinha branca, com cerquinha branca, as flores do jardim. Já se imaginaram assim? Eu devolvo com a mesma pergunta, baby. Tu já se imaginou? Assim, com isso, tudo isso que tu falou, tu já se imaginou? Eu vivo, eu sou avô, sou bisavô. Então, é a mesma coisa, não há diferença. Não, é isso que eu quero saber. Depende apenas da pessoa. Depende muito da pessoa. Isso não quer dizer sobre a sexualidade da pessoa. O pensamento de vocês é muito importante para quem tem casa. Né? E nós não estamos aqui defendendo a particularidade de ninguém, é a generalidade da coisa, no meu entendimento. Então, por isso eu sou obrigado a perguntar, como é que vocês se veem? Vocês estão aqui, são jovens, bonitos, e aí como é que é o amanhã? Vão viver a vida toda assim? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. Sobre a adoção de crianças, como é que vocês veem isso? Como é que vocês se sentiriam? Vocês se veem nisso? Agora tu vai devolver para mim, que é uma coisa bem psicológica. Não sou eu que estou em questão, é vocês. Então, eu pensei e fiz. Agora, se vocês pensam, vocês farão? Eu vou dar minha opinião, que eu sinceramente mas não entendo. Não pessoal. Entendo, às vezes, por que da proibição ou tanta restrição para casais homossexuais adotarem. Não é isso. Imagino que seja totalmente baseado em preconceito de que se a criança tiver contato, ela vai conhecer só isso e acabou. Não. Agora só um pouquinho. Eu quero interromper aqui. Eu tô chutando. Eu não entendo muito desse assunto. Eu quero interromper aqui, porque quando eu disse lá atrás, brincando que eu terminaria, acabaria com essa raça e que eu iria trazer os meus filhos mais claros, aí o Tainá diz assim, então criar não é extinguir as coisas, é produzir, fazer alguma coisa. Então, se um casal se ama, casal de gays, por que não passar o amor e os valores para um ser independente da sexualidade? É disso que eu estou falando. Exatamente, a gente concorda contigo. Deixa eu chegar lá. É que às vezes eu sou mais confuso do esclarecedor. CSFM, bom dia. O pessoal está desistindo. Agora que nós estávamos gostando. Gente, eu tenho que fazer essas perguntas porque elas são bem nevrálgicas, né? Claro. Vamos ver, agora vai pegar fogo.
CSFM, bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo ótimo. Me diz uma coisa, que hora é o programa do Baby? É agora. É agora? Está acontecendo agora o programa do Baby Robson, só que o Baby Robson sou eu, está com uma entrevista no ar aqui. Ah, tá, entrevista. Ela já vai acabar. A que hora que eu poderia ligar mais tarde, assim, que eu queria falar contigo? Olha, agora é 10h28. Tá. Aqui, quem encerrar com eles aqui, você já pode ligar. Tá bom. Tá bom? Tá. Muito obrigada, Deus abençoe, tá? Tá bom. Bem, gente amada, a gente falou bastante. Eu quero agradecer muito a vinda de vocês. Quero marcar uma outra vinda aí. Mais alguma colocação que vocês querem fazer? Nós estamos aqui, vai fazer 1 hora. Certo. A gente só quer dar um recadinho de que no final desse mês tem Parada Livre em Porto Alegre, que é uma parada super tradicional, que já acontece há muitos anos. O lema desse ano é... Berro contra os retrocessos. Isso. Essa é a... Qual é o termo? Berro? Berro contra os retrocessos. Tá, essa é a 21ª edição da Parada Livre de Porto Alegre e é a primeira vez em 21 anos que não temos apoio público, nós não temos financiamento público. Então, esse tema da parada Como financiamento público, não é governamental? Isso, governamental. Governamental. Por 20 anos teve apoio da Prefeitura de Porto Alegre e aí esse ano se retiraram. Quando é que vai ser? Você falou aí? Vai ser dia 26 de novembro. Nós podemos falar isso antes? Ou depois sobre a parada? Era só um recadinho. Não, mesmo. era só... Mas vocês vão estar lá, não vão? Sim, Vamos, estaremos então. lá. Mas eu quero saber dos assuntos depois, ou antes, né? A gente vai marcar depois uma... Sim. Mas é sempre reforçando o convite. Claro! Você pode, inclusive... Oi, eu estou entrando aí agora no ar, eu sou a fulana, assim, para reforçar durante a semana. Claro. No horário de trabalho. Claro. E a gente vai acordar aqui uma data para depois da parada a gente conversar. Tudo bem. Tudo Para bem. vocês trazerem todas as Vamos informações. voltar. Novidades. Como é que foi as dificuldades, as facilidades, os apoios, não apoios, tudo isso aí. Quem for, nos procure lá, G8. Tá certo. Isso. Tá nas suas considerações finais. Bom, eu acho que eu gostaria de agradecer o espaço, É né? sempre pouco, né? O espaço é sempre pouco. 1 hora é pouco, é um assunto, como eu vou reforçar, é um assunto novo, né? Tá entrando pela primeira vez na casa de muitas pessoas, então, mas justamente por isso, porque não é um assunto falado, porque é um assunto difícil, complexo, que a gente precisa falar, né? Se a gente não fala sobre as coisas, a gente não entende elas. E, enfim, a gente falou tanto de aqui, religião, amor, né? Bom, amor não basta, né? A gente precisa conhecer, isso é sobre conhecimento. Então, é muito bom a gente estar aqui discutindo esses temas. Eu gostaria de agradecer a Vicky, o Giancarlo, o G8, esse grupo que eu amo, que eu aprendo muito. Um grupo muito importante existir, que existam muitos outros grupos como o nosso, né? Que possam acolher essas pessoas e fazer essa discussão. E reforçando o convite, né? 26 de novembro, 21ª Parada Livre de Porto Alegre. Isso é sobre sair e conquistar o espaço público, sair do armário. O armário faz muito mal, não só para as pessoas. Ela faz mal para toda a sociedade, né? Não é legal estar dentro do armário. Então, vamos pra rua, vamos botar a cara no sol, vamos se aceitar. Viva as gays, viva as lésbicas, viva todas as pessoas LGBTs. Eu quero falar sobre você. Felipe Caetano, arrasou, Tainá Piuco. Formação nunca é demais. Quem tá falando é o Felipe. Aí, Beijo, Felipe. Maria Trombeta. Muito bom esse programa. Marlis. E o seu sobrenome aí? Ah, minha mãe. Beijo, mãe. Muito, assim, adorando ouvir o G8. Parabéns, Vicky, meu orgulho. E mais gente, em Cielo Luz e outras pessoas. Então, Jean, suas considerações finais. É isso, baby. Queria agradecer pelo espaço aqui no teu programa. E eu sou chato assim mesmo. Você não, tranquilo. E dizer isso que o Tainá falou, que o preconceito ele é medo do diferente, né? As pessoas não podem ter medo de tentar entender o que são todos esses assuntos, orientação sexual,
identidade de gênero, enfim, porque é só entendendo, só conhecendo que tu consegue entender e não ter mais medo daquilo, não ter preconceito. É isso que vocês estão trazendo, é maravilhoso. Sem conhecer não tem como. É. Eu vou ignorar, vou preconceituar. Não. Meu filho não falar, não quero saber. E é assim que as pessoas, eu chamo isso aqui, pela ignorância, de ignorar o que está acontecendo. Vic! Eu que também queria agradecer o espaço aqui na rádio, sempre legal vir aqui como G8 para falar sobre essas coisas. Também concordo que não basta o amor, a gente tem que se informar, tem que conhecer. Acho que convido todos a olhar a página do G8 no Facebook, né? G8 Generalizando, é só procurar lá, tem bastante link de notícias, de textos, de coisas que a gente compartilha. É um início para começar a aprender, né? Pesquisar essas coisas, a internet tá aí, a gente tá sempre no Facebook, sempre olhando tanta coisa, né? Buscar conhecer sobre esses assuntos, buscar ver mais de uma opinião, não ficar só nessas notícias preconceituosas, né? Buscar ver a experiência das outras pessoas, que assim a gente vai crescendo, né? Aprender nunca é demais. E aprender a como não ser uma pessoa preconceituosa, como aceitar os outros, como aceitar as diferenças, sempre nos faz muito melhor do que qualquer outra coisa. Quero dizer que fico muito feliz, agradecido por vocês estarem aqui. Evidentemente vamos marcar uma outra data. E quero agradecer em especial a Maiara, sempre tão atenciosa, tão querida. Maravilhosa. Trazendo o pessoal para nós, né? Ela fica aqui só no cantinho, né? Assessorando. Tá ok, gente? Até a próxima! Você ouviu Assuntos da Comunidade.